Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de fortalecimento pedagógico de língua portuguesa com a professora Jaqueline. E hoje a gente vai aprender, sobre a variação linguística. O que é isso, professora? Variação linguística. A gente vai saber o que é, tá bom? Porque o objetivo da nossa aula é retratar modos de vida, de hábitos, de experiências de grupos falantes, né, da língua portuguesa ao longo da história. Então, a habilidade da Base Nacional Comum Curricular que a gente vai trabalhar é a F69 LP55, tá certo? Que diz que reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o preconceito linguístico. Então, a gente vai ver tudo isso nesse tema que se chama variação linguística. Mas, antes de tudo, nós temos a nossa história do dia. E a história de hoje é sobre Você Troca, de Eva Furnari. Vamos ver o que é que Eva Furnari vai sugerir para você sobre essa questão das trocas. Vamos lá? Vem comigo para a história de hoje. Então, preste atenção. Simbora. Você troca um gato contente por um pato com dente? Você troca um canguru de pijama por um urubu na cama? Você troca um leão sem dente por um dragão obediente? E aí, você troca? Eu trocaria, e você? Você troca um ratinho de camisola por um passarinho na gaiola? Você troca uma taturana molhada por uma banana descascada? Você troca um espião com preguiça por um ladrão de salsicha? Você troca um tutu de feijão por um tatu de calção? Você troca um lobinho delicado por um chapeuzinho malvado? Você troca um pinguim disfarçado por um patinho alucinado? Você troca um mamão bichado por um bichão mimado? Ou você troca um gato de bota por um sapo boboca? E, fim, você troca de brincadeira, o final de uma brincadeira por um varal de feiticeira? E aí, pessoal, trocam ou não trocam? Né? Tem coisa aí que eu trocaria, mas tem coisa que eu não trocaria, tá bom? Então, fica aí a dica do troca-troca de Eva Furnari. Então, a nossa aula de hoje sobre variação linguística. Olha aí essa capa. Essa capa, o que é que nos sugere? Temos aí algumas palavras, ó. Abestalhado, guri, mano, oxente, uai. O que é isso? O que é isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Ah, presta atenção. Por quê? Porque a variação linguística é um assunto onde a gente vai trabalhar a linguagem, não é? Tanto oral, que é a falada, como a escrita. Então, é uma linguagem utilizada por grupos de indivíduos, tá? Esses indivíduos, ele constituem uma comunidade, um grupo, na verdade, seria uma construção de uma identidade. E a variação linguística é isso. Ela é a construção, né? A língua, ela é uma construção histórica e humana, né? Que vem aí desde os primórdios, ao longo lá na história, quando os povos primitivos, eles começaram a desenvolver essa linguagem, a língua, porque até então eles só desenhavam, né, aquelas pinturas rupestres lá na aula de história. Quem prestou atenção na aula de história sabe do que eu estou falando. E a língua, ela é uma organizadora de identidade, não é? Do indivíduo, de uma nação, de uma comunidade. Ela é também, ela dá a unidade a uma cultura, a uma nação, né? Ela é uma língua viva e dinâmica, tá? Por isso que ela está sujeita a variações, a mudanças, tá? Então, variação linguística vai ser um assunto que trabalha justamente isso, né? Olha aqui como eu estou colocando aqui, ó. O que é uma variação linguística, né? A gente vai falar muito sobre o nosso país, a nossa nação, o Brasil.
Então, a variação linguística é em um único sistema, né, linguístico, a gente pode encontrar algumas variações. Por exemplo, se eu digo assim, no Brasil, qual a língua falada aqui no Brasil? A gente fala o português, correto. Muito bem. Para quem respondeu, justamente, a gente fala o português. Mas percebe que cada região do Brasil, o Brasil é composto por 5 regiões, não é isso? Nessas 5 regiões, as pessoas têm seu modo específico de falar esse português, não é? Existem palavras que na região sul é diferente da região nordeste. Então, isso chamamos de variação linguística, tá bom? Por exemplo, aqui nessa tirinha, né? Eu vou pedir para ampliar um pouquinho para a gente ver essa tirinha aqui, para eu ler para vocês. Então, nessa tirinha aqui, do Chico Bento, diz assim, ó. Chegou um amigo de Chico Bento, disse, oba, oba, plantando, é o jeito que ele fala, tá? Plantando uma árvore nova, Chico. Uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga. Aí Chico disse, não, de esperança. Vejam só, isso é uma variação linguística. Que tipo de linguagem é essa? Se a gente for analisar, é uma linguagem do campo, é uma linguagem de um homem, né? No caso aqui, eles estão remetendo à questão da roça, à questão do campo. Então, isso é uma linguagem. Eu digo que está certa ou que está errada. Nem é certo, nem é errado, gente. É a forma de linguagem. Então, como eu falei para vocês, a questão das variações linguísticas tem muito isso. Tem a questão de cada região, cada grupo, cada comunidade tem sua forma de se comunicar. Então, não está certo nem está errado. É aquilo e a gente tem que respeitar, tá bom? Olha aqui outra tirinha. Nessa tirinha tá assim, ó. Olha a tangerina, um homem falou. O segundo falou com o mesmo produto. Olha a bergamota. E a mulher falou, olha a mexerica. Então, veja, o mesmo produto com 3 palavras para se referir a esse produto. Tangerina, bergamota e mexerica. Significa que em regiões diferentes do nosso país, há palavras diferentes para chamar determinadas coisas, tá? Isso é uma variação linguística, né? Aqui nós temos os tipos de variações linguísticas. Temos a variação diatópica, né, que é mais comum chamar de variação geográfica, né? O que é isso, uma variação geográfica? Ela ocorre em diferentes regiões, né? Como eu falei para vocês, o Brasil tem 5 regiões e então essas regiões, elas são distintas na forma de falar algumas coisas. Por exemplo, a macaxeira, que é um produto comum na nossa região Nordeste. No Nordeste, nós chamamos de macaxeira e todo mundo entende. Mas se a gente vai lá para o Sudeste, tá? E a gente fala macaxeira, muitas pessoas não entendem. Por quê? Porque lá, esse produto, que é a macaxeira, ela é chamada de mandioca ou de aipim. Então, isso é uma variação linguística geográfica, devido à região onde você está. Ela vai ser diferente a palavra, tá? A segunda variação, ela é chamada de variação social. Isso é o quê? Isso ocorre em virtude da convivência de grupos sociais, né? Por exemplo, quando temos aí um grupo de advogados, quando eles estão conversando sobre determinado assunto, eles estão tendo aquela linguagem própria e para aquele grupo. Se você está no meio desse grupo e você não é da área de advogados, você vai ficar sem entender o que ele está falando. Não é porque eles vão falar de leis, de artigos, vão citar coisas que você não entende. A mesma coisa é quando você vai e se encontra com um grupo de médicos. Os médicos têm a linguagem própria entre si. Isso é chamado de variação linguística social, de grupos.
A variação situacional é aquela que ocorre em função do contexto comunicativo. Por exemplo, a ocasião, ela determina como a gente vai falar, não é isso? Pode ser formal ou informal. Se eu encontro uma pessoa mais velha que eu vou agir, vou falar de uma forma. Se eu encontro um amigo meu íntimo, eu vou falar com ele de outra forma. Isso é uma variação linguística situacional, vai depender da situação que você se encontra. E tem a variação linguística histórica. Essa daí ocorre de acordo com as épocas vividas pelos falantes, né? Há um tempo atrás, a gente falava, há muito tempo atrás, na verdade, se falava vossa mercê. De vossa mercê passou para vós me sé. E hoje a gente fala você. E além do você, hoje em dia os jovens e todo mundo, né, que está aí nas redes sociais não escreve mais o você, escreve o V e o C, que indica você. Então, isso é uma variação linguística histórica, que foi mudando ao longo dos anos, ao longo do tempo, ok? Então, temos aqui, ó, o exemplo de cada uma. A variação linguística geográfica, que foi a primeira que eu citei. Temos aqui, ó, o exemplo. Aipim é igual a mandioca, que é igual a macaxeira. 3 nomes para um único produto. Temos jabá, que é igual a charque, que é igual a carne seca. Então, jabá, charque, carne seca é o mesmo produto. Aqui a gente fala charque, mas em outras regiões do Brasil fala carne seca e fala jabá. Temos também o jerimum, que para a gente aqui é jerimum, mas para outras regiões temos o nome de abóbora, que é a mesma coisa. Então, o que vai mudar as palavras e às vezes também até o sotaque da região, não é? O sotaque das regiões também muda a forma da palavra ser dita. Temos a variação linguística histórica. A histórica é a maneira de como a língua ela evolui, não é? Que eu falei agora há pouco. O exemplo que eu coloquei foi vossa mercê, vós me sé e você, que hoje nem você estão querendo mais fazer. Quando a gente, professor, pede para os alunos escreverem um texto, quando vão colocar o você, eles estão abreviando e colocando só o V e o C. Mas a gente consegue compreender da mesma forma, porque é uma evolução da língua, tá? Então, isso aí é a evolução da escrita. Exemplo também, temos aí, ó, farmácia, antigamente era escrito dessa forma, com PH. Esse PH, em outras línguas, tem som de F. Por isso que quando veio para cá, veio com esse PH. Então, antigamente as farmácias se escreviam assim. Quando eu digo antigamente, é muito antigamente, tá, gente? E hoje a gente escreve farmácia com F, que de fato é, né? Então, aí houve essa mudança, essa evolução. A questão também da variação linguística histórica é bem importante falar sobre, hoje, as redes sociais, elas evoluíram ao ponto de fazer com que a linguagem ela evoluísse. De que forma? Quando a gente vai escrever no WhatsApp, nessas outras redes sociais, a gente usa muito abreviações, não é? Abreviações, usa emojis para não escrever a palavra de fato. Por exemplo, quando vai escrever também, hoje o aluno não escreve mais também como se é escrito na língua portuguesa. Ele escreve TBM, que é o também. O VC de você, beijos, coloca o quê? BJ. Então, isso é uma evolução histórica, tá? Graças à tecnologia, né? Que favoreceu muito isso, essa evolução. Olha aqui, também temos as variações linguísticas social, que eu disse que é relacionada aos grupos, quando eu citei grupos de advogados, grupos de médicos, grupos de idosos e grupos de jovens. Eles têm a maneira própria de se comunicar. Os jovens, quando estão juntos, eles têm aquela linguagem típica dele, que vocês bem sabem, que vocês estão nessa fase. Então, vocês sabem e entendem a linguagem que vocês usam.
Se vocês forem usar a mesma linguagem com os idosos, eles não vão entender e vice-versa. Os idosos também vão ficar sem entender e os jovens vão ficar sem entender quando vê um grupo de idosos conversando e falando determinadas palavras. Muito também é variável a questão de grupos masculino e feminino, as classes sociais, né? Os grupos também que têm a linguagem própria. Então, isso é uma linguagem social. Temos também a de estilo, que seria aquela linguagem que eu falei para vocês, que é adequada e não adequada. É a linguagem formal e a informal. Temos a coloquial e a culta, que a gente vai ver aqui, ó. Olha só. A coloquial é uma linguagem informal. Informal ou coloquial. Veja só nessa tirinha. E aí, cara, topa assistir o jogo lá em casa? Tô indo comprar umas cervejas e apareço lá depois, beleza? Veja, é uma linguagem jovem, uma linguagem informal, não é? E uma linguagem coloquial, de um grupo social de jovens. Agora, aqui na linguagem formal, que é a linguagem chamada de linguagem culta, a gente não pode falar dessa forma. Veja como está nessa tirinha. O senhor comparecerá à reunião marcada para terça-feira? Não, pois estarei em São Paulo. Por favor, mantenha-me informado. Então, veja a diferença da linguagem, tanto da informal como para a formal. É uma linguagem mais usando mais a gramática da língua portuguesa, usando a acentuação, usando os verbos corretamente. Então, a gente diz que é a linguagem culta. Então, a diferença é essa. A linguagem formal é aquela linguagem culta. E linguagem informal é aquela linguagem coloquial, que não precisa. A gente pode usar gírias, né? Pode usar beleza, tá ligado? Essas gírias é muito comum na linguagem informal, tá? E aqui, gente, temos aqui para finalizar a nossa aula, nessa imagem aqui, onde fala assim, ó, curumi, borogodó, oxente, uai, bom absurdo, mano, piá, e aí, cria? Isso aí, gente, é uma mistura, é uma variação linguística muito legal, muito boa que nosso país tem, tá? Nosso país, ele é um país de muitas línguas. Todos falam a língua portuguesa, porém com uma variação regional, seja social, tá? Então, o Brasil, até nisso, o Brasil é um país rico, rico em linguagem, rico em palavras. Veja só, numa palavra só, como eu falei, da charque, a gente tem carne seca, charque e jabá. Veja só que riqueza. Então, o Brasil, além de toda a sua cultura, que a gente sabe que é um país rico, ele também é rico em linguagem. Temos aí uma diversidade, né? Uma diversidade linguística muito grande. Quando eu digo oxe, quando eu falo oxente, isso aí a gente está falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Sabendo que o Brasil tem a sua variação linguística, como qualquer outro lugar, porém a gente foca no nosso país, porque é importante a gente aprender e conhecê-lo bem, né? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre variação linguística. Espero ter contribuído um pouquinho com a aprendizagem e o conhecimento de vocês. E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até lá!